Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de português, geografia, que está conjuntamente com história e matemática, certo? Com os livros entregues agora no final, tá? O livro azul, que é o Aprender Sempre, e o livro Currículo em Ação, que tem a ver com a sociedade e natureza, que nós estamos utilizando nas aulas de história e de geografia, tá bom? Então, olha lá, primeiro a gente vai para a aula de português. Na aula de português eu passei para vocês uma história bem legal para vocês assistirem, falando sobre a festa, né? A festa junina, sobre a festa junina. Começando a falar sobre a festa junina. Nós, nesse mês de junho e de julho, a gente então temos várias festas juninas. Pena que a gente sabe que a gente tem que fazer festas juninas bem pequeninas, em casa. Não dá mais pra gente fazer aquela festança que a gente fazia antes na escola. Depois, a longo prazo, talvez a gente volte a fazer aquelas festas bonitas que nós realizávamos lá na nossa escola, lá no CAIC, tá bom? Que vocês dançavam, que vocês se divertiam. Era um momento de descontração para a família, né? A família CAIC. Então, olha lá, gente, na aula de português. Na aula de português, a gente está falando sobre receitas. Eu passei para vocês um roteiro para vocês seguirem. Qual seria o roteiro? Você vai, então, selecionar, escolher, dentre as várias receitas que você viu ao longo dessa semana, né? Uma receita que você acha muito legal e passar para a professora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa receita, vou juntar com a receita dos outros colegas e nós vamos então adaptar e colocar num livro em PDF, um livro virtual, bem simples, mas colocar dentro do nosso grupo de WhatsApp para vocês verem, tá bom? Então cada um vai selecionar uma receita, vai escolher uma receita para colocar como a sua receita preferida dentro do nosso caderno do terceiro ano A. Bem simples, caderno de receitas. Gostaria de fazer algo mais elaborado, mas infelizmente não dá pra gente fazer por conta do tempo e também por conta da pandemia também, certo? E aí, na aula de hoje, nós estamos na aula da página 28. Na página 28, o que você vai fazer? Aqui nós temos um roteiro, né, de revisão da aula. Tá vendo? Ó, um roteiro de revisão da aula. Eu vou virar para você ver esse roteiro. Olha só, o roteiro de revisão da aula. Aqui, ó, eu tenho todos os roteiros, tá? O roteiro não, todas as perguntinhas. No roteiro de revisão começa assim, ó. Tem título na receita? Que receita? A receita que você fez, aqui, olha. Quando você entrevistou a pessoa que faz comida na sua casa, que tem caderno de receitas. Então, você escreveu o título, os ingredientes e o modo de preparo de uma receita. Observando, então, essa atividade aqui que está na página 27, você vai responder essas perguntinhas. Faz um X ou tica aqui, ó, no verdinho, ó, tá? A sua receita tem título? Qual é o nome da receita? Vamos supor, bolo de chocolate, né? Os ingredientes estão completos? Como assim ingredientes completos? Uma xícara, um copo, uma colher de sopa. Tem um modo de preparo, passo a passo, tem um modo de preparo, como você prepara essa receita? As instruções são objetivas, explica certinho, passo a passo, como deve ser feito essa receita. A sequência de ações necessárias para a elaboração da receita está na ordem correta? Né? Eu mostrei uma receita para uma aluna, então estava falando 1, 2, 3. Então, seguindo a ordem correta. Se você mudar a numeração nessa sequência, você vai bagunçar a sua cabeça. Então, tem uma sequência dentro da própria receita. E aí, depois, é possível fazer essa receita em nossas casas? É possível? Dá pra gente fazer essa receita de comida aí na sua casa? Ou na minha? Ou essa receita dá para ser feita por qualquer pessoa que pegar ela e resolver fazer em casa? Tá? Ela é efetivamente uma receita boa para se fazer? E aí a gente vai para a aula 9, organizando o livro de receitas coletivo, que é esse aqui, olha, tá vendo? A aula 9.
Aqui explica um pouquinho, falando sobre planejamento, planejar com a professora, planejar com os colegas. É uma coisa bem simples que nós vamos fazer esse ano, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre o livro de receitas. Conversei com a professora Luísa, ela falou que ano passado vocês trabalharam também em cima dessa parte do conteúdo de receitas. Então, vocês já conhecem esse gênero literário, né? Esse texto instrucional, tá? Então, é mais uma revisão de tudo aquilo que vocês viram ano passado. Depois, né? Aqui, deixa eu ver. Fala aqui, ó, página 29. Faça o índice do livro de receitas coletivo, seguindo o planejamento da atividade 1. Então, o nosso índice, ele vai ficar assim, ó. A gente vai colocar índice, que é onde vão ficar as receitas, e a gente vai passar as páginas, depois vai ficar, essa aqui é a estrutura, então, do jeito que vai ficar, tá? Como eu ainda não tenho todas as receitas, então, primeiro vou passar para vocês assim, ó. Primeiro nós vamos colocar o índice com as receitas salgadas, e depois as receitas doces, tá bom? Também vou colocar o nome dos alunos ali, tá bom? Certo? O nome de cada aluno na receita. Lembrando, eu vou esperar vocês enviarem essas receitas para essa atividade até quinta-feira que vem. Depois eu não vou mais receber essas receitas. Quem quiser participar dessa atividade, então envie para mim até quinta-feira que vem. Não vai deixar para enviar depois, que aí não vai dar para fazer de novo, que esse documento vai ficar lá no nosso grupo. Então, por favor, termine até quinta-feira para poder participar dessa nossa atividade. Você pode enviar, então, no meu WhatsApp, naquele WhatsApp particular, ou você pode também enviar no meu e-mail que eu passei para vocês. Quem quiser digitar no computador, no Word, tá? Salva aqui no computador e envia por e-mail para a professora, tá? Também pode fazer isso, certo? Se você quiser também, você pode escrever, tá? Teve algumas mães que fizeram isso, escreveram e mandaram pelo WhatsApp, tá? Você pode também escrever aqui no computador, salvar e enviar para o WhatsApp pelo WhatsApp Web, tá? Fica também assim, quem souber fazer. Quem não souber fazer, não tem problema. Quem não tem computador, não tem como fazer. Então, você escreve no caderno com caneta, com lápis e com letra cursiva maiúscula, uma letra bem legal para a professora poder ler. Tira uma foto sua, certo? Para poder montar dentro deste livro, tá bom? É só para vocês saberem. Bom, a aula de português acaba por aqui hoje. Depois nós vamos para a aula de História e Geografia, tá bom? Espera só um minutinho que eu vou acertar aqui no caderno para a gente poder dar continuidade. Na aula de História e Geografia, a gente está usando aquele livro laranja, Currículo em Ação, Natureza, Sociedade e Natureza, tá? Nós estamos nessa página aqui, ó, página 92 do livro, tá? Eu estou usando no computador lendo o texto para vocês porque eu não tenho livro. Eu tenho o livro em PDF, aqui dentro do computador, tá bom? Por isso que eu estou usando aqui. Na página 93, nós vamos ler 92, nós começamos na página 92, olha lá. Cultura e folclore paulista, culinária e pratos típicos. Então, a gente está falando um pouquinho sobre alimentação no estado de São Paulo. A gente começou na aula passada e agora a gente está dando continuidade. A base da culinária típica do estado de São Paulo carrega as características do início do povoamento das terras paulistas, fruto do encontro entre as culturas indígenas e europeias, através dos primeiros colonizadores portugueses. Então, encontro entre alimentação, né, o que os índios comiam e o que os portugueses comiam, certo? Ao longo dos séculos, influências de outros povos foram agregando, entrando dentro da nossa própria cultura, trazendo novas cores e sabores ao jeito de se alimentar do estado de São Paulo. Os colonizadores, que são os portugueses que colonizaram o Brasil, se embrearam e por aqui chegaram e acabaram incorporando esses hábitos alimentares dos índios tupi-guaranis para a sua subsistência. Os principais produtos paulistas nessa época eram farinhas, olha que interessante, farinha de mandioca. A mandioca já era consumida pelos índios, então os índios apresentaram a mandioca, que é uma raiz. Então não é qualquer raiz que você pode comer, né?
Existe a mandioca que faz mal e a mandioca que faz bem. Então tem tudo isso, os índios conhecem. E eles ensinaram os portugueses, né? Então, olha só, eles comiam então farinhas de mandioca, de trigo ou de milho. Por exemplo, a farinha de mandioca era o alimento preferido dos bandeirantes. Quem são os bandeirantes? São os desbravadores do Brasil. Então, eles entraram floresta dentro, né, do Brasil, buscando então principalmente pedras preciosas e ouro, ficar rico. Mas diante disso, eles o quê? Eles abriram caminhos dentro do próprio Brasil, o Brasil que nós conhecemos hoje, os bandeirantes. Por isso que tem a rodovia dos bandeirantes, tem o monumento aos bandeirantes, né? São pessoas que também eram bem malvadas, eles também fizeram muitas coisas erradas, mas nesse caso, eles desbravaram o Brasil, né? Fazendo com que o Brasil ficasse um país gigante. Eles ajudaram a transformar o Brasil num país gigante, que hoje nós temos, né? Então, os bandeirantes, eles costumavam plantar feijão, abóbora e milho durante o percurso, a sua viagem por meio da mata dentro. E aí o que acontecia? Para comê-los, quando eles voltavam dessas viagens, eles se beneficiavam porque as plantações já estavam cheias de frutos, de sementes para poder comer. Olha que interessante. Então, primeiro eles plantavam, depois eles iam para as viagens. Quando eles voltavam, claro que era uma viagem longa, não era uma viagem tão curta, e aí eles chegavam e o quê? E se alimentavam daqueles alimentos que eles tinham plantado, eles mesmos tinham plantado, tá? O milho ainda permanece como um alimento importante para a nossa cultura. Ele é a base para a produção de farinhas, né, farinha de milho, canjicas, curau, pamonha. Vejam que são elementos pertencentes às festas juninas, tá? Aqui no estado de São Paulo, tá? E uma variedade enorme de produtos que ainda fazem parte da alimentação básica do paulista, daquele que mora no estado de São Paulo. Outros itens muito frequentes nos hábitos dos primeiros paulistas foram o pinhão, que é uma semente, a jabuticaba, que é uma fruta deliciosa, né? Pretinha assim, ó. O araçá, que é uma outra fruta, o cambuci, a pitanga, olha só. E a carne de caça, que eles caçavam bastante, né, os animais, e comiam essa caça. E os peixes também dos rios, que eles passavam pelos rios e pescavam os peixes. O tradicional virada paulista, que é um prato bem conhecido, tá? Virada paulista. É uma mistura de farinha de milho com feijão, olha só. Surgiu na época dos colonizadores, fazendo parte de um kit de sobrevivência. Então, eles faziam esse feijãozinho aí, colocavam um pouquinho de farinha, faziam aquele anguzinho, então ficava virada paulista. Das viagens, então, desses bandeirantes, desses homens desbravadores das terras brasileiras. Além do virado, eles integravam o kit também, o toucinho de porco, gostoso, hein? E carne seca, colocava também dentro. Alimentos que permitem uma maior conservação, tá? Porque eles são bem salgados, né? Então, eles demoram para estragar. A título de curiosidade, podemos citar o hábito de consumir o içá. Nossa, professor, o que é isso, içá? Olha que interessante. Içá é uma formiga tanajura, uma formiga que tem a parte de trás dela, ela é bem grandona, né? E ela pode ser chamada também de salva vermelha. Ela é seca e ela é torrada, olha isso, torrada, com farinha de mandioca. E ela é ótima porque ela tem valor nutritivo, olha só, as pessoas que se alimentam com ela ficam bem alimentadas. Que loucura, né? Então é um tipo de alimentação indígena e que se estende hoje até no Vale do Paraíba, tá? No Vale do Paraíba. A partir do século XVIII, com a descoberta do ouro lá nas Minas Gerais, né? E com a introdução da cultura canavieira no estado de São Paulo, que se a gente for ver, então, a cidade de Araraquara, ela está dentro de um grande canavial. O que é isso? Tem várias plantações de cana em volta de nós, certo? A figura do tropeiro tornou-se importante para o desenvolvimento das vilas e cidades. Os tropeiros, condutores das comitivas de animais de cargas, que serão as tropas, entre as regiões de produção e de consumo espalhadas pelo país, contribuíram para uma forte herança de seus hábitos alimentares legadas aos paulistas.
como tipo trio que a gente conhece: arroz, feijão, farinha. Olha isso, comida mais básica, né? Arroz, feijão, farinha. Aliás, a farinha de milho socada no pilão era a primeira refeição do dia. Puxa! Além do virado, outra iguaria adaptada pelos tropeiros foi o cuscuz. Quem já comeu cuscuz paulista, né? É tipo um bolo salgado, né? Mistura ali a farofa com molho de tomate, coloca todos os ingredientes e aí forma tipo um bolo, então, o cuscuz, né? O cuscuz, ele é de origem africana, olha que interessante, que se tornou icônico na cultura paulista. Então, existe o cuscuz à paulista, né? A farinha absorvia o caldo do frango e os ingredientes se misturavam, dando origem ao prato que se assemelha a um bolo, como eu falei para vocês, o cuscuz. O café, ele era bastante consumido, até hoje também ele é muito consumido, o café, né? Assim como a rapadura, mas ele era consumido com rapadura, né? Punha adoçado com rapadura ou com açúcar mascavo. Aí, o que é açúcar mascavo? É aquele açúcar, ele é bem escuro e ele é melhor para tomar café, fazer bolos com ele, porque ele tem um alto valor nutritivo também e ele não tem muita química. O açúcar refinado, coloca-se muita química nele, tá? Para ele ficar bem branquinho daquele jeito, certo? Existe um açúcar que ele é meio termo, ele é chamado de açúcar demerara. Ele é um pouquinho marrom, ele é um pouquinho diferente, tem uma textura diferente, parece um açúcar cristal marrom. Já o açúcar mascavo, ele é mais escuro e ele é um pouquinho diferenciado, tá? Só para vocês conhecerem. Esse tipo de alimentação tipicamente paulista dos índios, bandeirantes e tropeiros reinou até o século XIX. Lembrando, nós estamos no século XXI, então há mais ou menos 200 anos atrás, essa alimentação, tá? Há 200 anos atrás. Quando São Paulo começou a despontar como uma potência por conta da produção de café, tá? Nós produzimos café, plantávamos café e vendíamos café. E aí o que aconteceu? As grandes cidades da região, né, paulista, principalmente Araraquara também está no meio. E aí o que aconteceu? Cresceu bastante por conta do quê? Da economia e do café. Os membros da elite cafeira, né, os donos dos cafezais, ao voltar de suas viagens ao exterior, começaram a trazer novos hábitos alimentares. Molhos da cozinha francesa, molhos diferentes, né, comidas, ingredientes diferentes para colocar dentro do quê? Dos pratos paulistas. Quando chegaram os imigrantes europeus com os novos hábitos, né, alimentares, iguarias mesmo, né, que foram totalmente incorporados então ao quê? Alimentação paulista. Trouxeram para o Planalto Paulista a cultura do trigo, da uva, do figo, do marmelo e da cevada. Além dos italianos, os italianos, eles vieram com eles, os italianos trouxeram as massas, como fazer as massas, como fazer a pizza que eu falei para vocês, né? Cuja adaptação paulista tornou-se diferente, original. A pizza brasileira e a paulistana é a melhor de todas, só para vocês saberem, eu já falei sobre isso. Dos sírios e libaneses, que são os árabes, tá? Aquele povo que usa aquela roupa diferente, aquele turbante, aquele vestido, sabe? Vieram as esfirras. Quem nunca comeu uma esfirra? Uma delícia, né? Esfirra aberta, esfirra fechada. Os quibes também, entre outros alimentos árabes. Os japoneses contribuíram pelo seu gosto de chá, o tomar chá, também comer sushi e sashimi, que são peixes, que eles preparam peixes crus, e pelo uso do tofu, que é um tipo de queijo, e pelo shoyu, que é um tipo de tempero para temperar então os alimentos, como o yakisoba, né? Aquele macarrão cheio de legumes, tá? Enfim, cada povo trouxe elementos diversos, né? E fizeram de São Paulo o quê? A capital do polo gastronômico do Brasil e no mundo, né? É claro que muitos pratos e receitas tradicionais dos tempos das fazendas coloniais ainda fazem parte da mesa paulista, tá? E do paulistano, aquele que mora na cidade de São Paulo. Por exemplo, doces como canjica, que delícia, hein? Nessa época de festa junina, uma grande parte das pessoas faz canjica. Canjica, paçoca de amendoim, marmelada, bananada, doce de banana, de marmelo, doce de batata doce,
batata roxa e abóbora, goiabada, ambrosia. O que é ambrosia? Então, são gemas de ovos cozidas em leite e açúcar. E todos aqueles costumeiramente feitos com tachos e panelões, né? Aqueles doces de abóbora, todos deliciosos, que são tão do costume dos paulistas, tá? Certo? E aí a gente volta para as nossas duas questões, tá? B, questão B, aqui ó, da página 94, tá vendo? Após a leitura e discussão do texto acima, descreva quais influências os paulistas receberam em sua cultura alimentar. Ele recebeu várias influências. Eles tiveram, então, influências indígenas, uma mistura, né? Dos portugueses, que são os colonizadores, dos italianos que vieram, os imigrantes, dos árabes, que também são imigrantes, dos japoneses, tá bom? Então, são várias culturas que vieram para cá. E os africanos também, lembrando dos africanos, lembra do cuscuz? Também, esqueci de pôr aqui, mas eles também são. C. Descreva o costume alimentar da sua família. O que será que você come? Olha lá, você come o tradicional arroz, feijão, farinha? Eu acredito que sim. Carnes também, nós comemos carnes, saladas, são coisas diferentes também, mas o paulista, ele tem comido bastante salada. E os doces, diversos doces que a gente falou aqui, né? Os doces caipiras, canjica, paçoca, pé de moleque também, que é feito com amendoim, vários alimentos que são feitos tanto com milho, como também com mandioca, alimentos com mandioca e alimentos com amendoim, também são bastante utilizados na alimentação dos paulistas, certo? Agora, a gente vai para a aula de matemática, tá bom? Aula de matemática. Nós estamos na página 105, aqui, ó, aula 7, tá? Reconhecendo figuras geométricas. Então, aqui o exercício é o seguinte, ó, Roberta, esse exercício aqui que tem essas figuras, tá vendo, ó? Roberta observou que as barracas de comidas e bebidas do parque de diversões ficavam em espaços em que foram desenhadas as figuras geométricas. Então, no chão tinha as figuras geométricas, e aí as barracas ficaram em cima das formas geométricas planas. Que formas geométricas planas nós temos aí, então? O círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Então, quais são? O círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Forma geométrica plana, reta. Não estou pensando na forma que é tridimensional, tá? Estou pensando numa forma reta, tá? Então, olha lá. Associe os espaços com as figuras geométricas. Aqui, ó, eu fiz um pouquinho maior para vocês verem, ó. Aqui, ó, o que está escrito no 1? O carrinho de pipoca ficava no espaço delimitado por um círculo. Então, você vai puxar aqui uma linha, ó, e mostrar o círculo, tá? Depois, 2. O carrinho de cachorro-quente ficava no espaço delimitado por um retângulo. Ó, você vem aqui e puxa uma flechinha no último quadradinho, aqui, ó, retângulo. Depois, 3. A barraca de sucos de laranjas é um quadrado. Então, é esse aqui, ó, de cima, tá vendo? Você puxa uma linha para lá. E o último, o carrinho de algodão doce está num triângulo. Ó, você puxa e vem aqui, ó, tá? Pronto. E aí, a gente vai dando continuidade ao nosso livro aqui, ó. Página 106. Exercício 2. Tiago disse que pegou a lata de refrigerante, colocou-a sobre um papel e contornou a sua base. Então, pensando de base, o que é a base? A base dessa latinha é essa parte de cima, ó, é a base, tanto de cima como embaixo, tá? Que não dá para você ver. Mas ela é redonda. Observe a ilustração e assinale qual o contorno que desenhou. Esse aqui, ó, tá? O círculo. E aí você escreve, então, embaixo, qual é o nome da figura geométrica que Tiago desenhou. Então, ele desenhou um círculo, tá? Na letra C, ele desenhou um círculo. Depois, aula 8, número de crianças nos brinquedos do parque. Vamos resolver problemas matemáticos formulados a partir da quantidade de pessoas nos brinquedos do parque. 1.
No carrinho bate-bate, cabem no máximo, no bate-bate, cabe no máximo 2 pessoas, tá? E aí, a roda gigante cabe no máximo 4. Então, o bate-bate 2 e a roda gigante 4 pessoas. Ali o primeiro exercício, então, é o bate-bate, ó, número de carrinhos e número de pessoas. Então, um carrinho, 2 pessoas. 2 carrinhos, ó, 2 mais 2, 4. 3 carrinhos, 2, 4, 6. 6. 4 carrinhos, 8. 5 carrinhos, 10. 6 carrinhos, 12. 7 carrinhos, 14. 8 carrinhos, 16. Aí eles pularam 9, não sei explicar por quê. E aí depois 10 carrinhos, 20 pessoas dentro. Então vai pulando, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Só não tem o 9, né? Então, é o que? A multiplicação, né? Com a tabuada do 2, que a gente já viu este ano, tá? Depois, na continuação, a gente vai para a página 107, vai falar sobre esse exercício aqui da roda gigante, tá? Foram ocupadas 5 cabines, certo? Cada uma com 2 adultos e 2 crianças dentro. Então, tem as cabines aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é a roda gigante com a quantidade de cabines. Cada casinha aqui, ó, é uma cabine. Então, olha lá. Esse é o exercício, ó. Tá? Olha lá. O número de cabines e o número de pessoas dentro de cada cabine. Então, uma cabine, 4. 2, 4 mais 4, 8. 3, 8 mais 4, 12. 4, 12 mais 4, 16. 5. 16 mais 4, 20. Então, ficou a tabuada do 4. Ó, 4, 8, 12, 16, 20. Tá? Esse é o exercício de hoje, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o quê? Os exercícios, as numerações. Não deixa ficar esse monte de exercício para fazer. Vai colocando o seu livro em ordem, que esse livro, Aprender Sempre, eu vou recolher para dar nota no final do bimestre, certo? Também vou recolher o caderno, porque tem algumas atividades aqui que estão no caderno. Esse caderno de receitas também vão ser contados como nota. Tudo aquilo que a gente está fazendo vai ser contado como nota, tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês e bom descanso. Tchau, tchau.